Bom dia, Michele, bom dia, Roseli, bom dia, Cris. Tudo bem, meninas? Estão me ouvindo bem? Oh, meu Deus, meu óculos embaçou. Estão me escutando bem? Deixa eu deixar mais abaixadinho assim um pouquinho. Bom dia, Dani. Vocês estão me ouvindo bem? Já... Obrigada por me lembrar, Roseli, muito bem. Essa função é sua a partir de agora, você sabe disso. Vou fixar o tema agora, tá? Deixa eu escrever aqui. O erro mais comum. Vou falar sobre organização. Vou colocar até um parênteses aqui, ó. Principalmente com as crianças. Vamos ver. Vamos fixar. Ai, nem, acho que não aparece tudo. A frase ficou muito longa. Mas tá bom. Bom dia, Grazi. Tudo bem, amor? Ontem até falei com vocês lá no Telegram que eu ia, talvez, missão dada, missão cumprida, isso aí. Que eu ia talvez abrir perguntas e respostas hoje, né? Mas relendo um texto que eu escrevi, eu achei que era um assunto bem bom pra gente falar hoje. Principalmente porque ontem foi um dia que eu passei assim. Eu já passo o tempo todo com elas, né? Mas ontem foi um dia bem atípico por aqui, com as crianças, já vou contar. E aí eu achei que esse tema era uma coisa importante pra gente falar, porque a maioria de nós aqui é mãe, e isso não vale só para as crianças, isso que eu vou falar hoje não é pra gente aplicar somente com as crianças, só para quem é mãe, mas para quem vive com a gente dentro da casa. Né? A forma como a gente tem que entender a organização na nossa cabeça, que às vezes a gente entende errado. Então é isso que eu vou falar hoje, tá? Mas antes eu quero contar um pouquinho do que aconteceu ontem, que foi um dia tenebroso aqui, anteontem, né, na verdade. Foi um dia terrível aqui em Santa Catarina. Quem é de Santa Catarina? Que tem alguém? Tem alguém aqui que mora aqui no estado? Eu tô em Florianópolis agora. E a gente passou tivemos um ciclone anteontem. Ele chegou aqui à tarde. Eu acho que em outras regiões do estado ele chegou antes, mas aqui em Florianópolis ele chegou anteontem, lá pelas 4 horas da tarde, e foi assim, devastador. Eu não sei se vocês assistiram o noticiário ontem, mas deu pra ver tudo que aconteceu. Foi realmente uma tragédia. Várias pessoas morreram, teve 11 mortes, eu acho. E aqui ao meu redor teve muita árvore arrancada pela raiz, muita coisa que desabou, assim, comércio, posto de gasolina, placas, enfim, foi um caos, assim. A gente foi dar uma volta ontem à noite e eu pude ver de perto alguns dos estragos que aconteceram aqui. E aí ontem, aí a gente ficou mais de 24 horas sem energia elétrica. A gente ficou acho que umas 30 horas, né, totalizando ali, sem energia elétrica. E voltou ontem à noite só. Então foi arrasador, Roseli. Foi mesmo, bem triste. Assim, não foi a primeira vez que eu vi isso aqui. Isso é relativamente comum aqui. Não sei se alguém mora aqui em Santa Catarina que tá aqui comigo, mas isso é um fenômeno que acontece às vezes aqui, sabe? É quase um furacão, né? É o nosso furacão. Não chega a ser um furacão como aquele que a gente vê nos Estados Unidos, né? Mas é um evento muito forte também,
que destrói muito, enfim. E aí a gente ficou sem energia elétrica. Aí ontem eu recebi assim muito. Vocês perceberam que eu estava, né, talvez em algum apuro, porque antes de acabar a energia, eu postei um vídeo nos stories mostrando a ventania que estava aqui, a tempestade chegando aqui. E aí foi o último vídeo que eu coloquei. Então, assim, eu recebi um monte de recado perguntando se estava tudo bem, como é que eu tava, se aqui em casa tinha acontecido alguma coisa. E tá tudo bem, tá? Tirando a falta de energia, tá tudo bem. E eu tava com medo, na verdade, de não voltar a tempo da gente fazer a nossa live hoje, né? Que era isso que mais me preocupava. Falei, bom, amanhã eu não vou falar com elas, não vou postar nada, mas até quinta-feira de manhã essa energia tem que estar restabelecida já pra gente não perder o nosso café. E graças a Deus voltou, tá bom? E aí, eu queria falar com vocês hoje sobre... Muita gente ficou, imagina, Grazi, a minha família lá em São Paulo, um monte de gente perguntando. E ninguém tinha celular carregado, né? Acabou a bateria do celular, porque a gente ainda tinha, assim, um pouquinho de bateria para mandar recado para a família e tal, mas depois acabou e não tinha onde carregar. E assim ficamos. E depois eu vou contar tudo que a gente aprontou ontem, com 24 horas sem energia elétrica, com 3 crianças em casa. É um belo exercício, viu? Eu vou falar para vocês que teve um lado muito positivo, muito bom. Não vou mentir e falar que a tecnologia não fez falta, que o celular não fez falta, que a tela das crianças não fez falta, fez muita falta. Não vou mentir e falar, ai, foi um dia que a gente se desconectou da internet e a gente se conectou com a gente mesmo. Né? Não foi só flores, não. Teve criança irritada, criança sem paciência, uma mãe com enxaqueca, tendo que lidar com um dia inteiro sem energia elétrica, sem celular, sem televisão, sem luz, sem micro-ondas, e aí... E muita criatividade, né? Muita paciência, muita criatividade para lidar com as crianças. Mas aí eu vou contar o que a gente aprontou ontem, tá? Mas eu quero falar primeiro com vocês o seguinte: 2 coisas. Primeiro, que eu tô preparando. Na verdade, não faltou energia, né? Das crianças não faltou, não. Das crianças sobrou. Eu acho que dava para ligar alguma coisa nelas para elas fazerem funcionar, de tanta energia que elas estavam. Mas vamos lá. Primeiro eu queria dar um recado para vocês. Eu tô preparando uma semana de aulas sobre um assunto que é mega, mega importante pra gente, pra todo mundo hoje. Não é só pra quem é mãe, nem só pra quem é dona de casa e nem só pra quem já trabalha em casa, mas pra todo mundo a partir de agora, que é a nossa casa pós-pandemia. O que vai acontecer com a nossa casa depois que a pandemia acabar? Porque ela vai acabar. Em algum momento ela vai acabar, se Deus quiser, logo. Né? Todos os dias a gente acompanha as notícias sobre a vinda da vacina, sobre os testes. Então a gente sabe que esse momento tão esperado vai chegar. Só que a pandemia vai passar, mas a nossa relação com a casa nunca mais será a mesma. A nossa relação com o nosso trabalho nunca mais vai ser a mesma. Então, tem muita coisa que a gente precisa reaprender nesse momento que está chegando, que é o momento pós-pandemia. A nossa relação com a nossa casa, com o nosso trabalho em casa e com a nossa convivência. A gente já aprendeu um monte de coisa, né? A gente já sabe que a nossa casa é tudo hoje. Nossa casa é a nossa academia, é o nosso restaurante, é a escola das crianças, é o nosso cinema, é a nossa balada. Quando a gente vê live, né? É o nosso local de estudo, é tudo. Hoje em dia, a casa, ela é tudo para nós.
Só que a gente vai precisar adaptar, ainda que a gente já tenha aprendido muita coisa nesses meses em que a gente está ficando em casa, tudo isso são adaptações que a gente tá, pelas quais a gente está passando. Mas a gente não vai precisar só de adaptação. A gente vai precisar de modificação mesmo. A gente vai precisar modificar a nossa casa, a forma como a gente age, como a gente lida com a casa, a forma como a gente organiza a casa. Muita coisa vai precisar ser mudada. Então, muitas mudanças, não é só a gente se adaptar ao que a gente está vivendo agora, esperando que isso passe e que a nossa vida volte ao normal. A gente já viu que não vai ser assim, né? Então, eu tô preparando uma semana que a gente vai ter de 3 aulas. Não vão ser 3 lives, né? Não vai ser assim um bate-papo só. Vão ser 3 aulas mesmo, bem estruturadas, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso, sobre a nossa relação com a casa pós-pandemia, tá? Então, eu tô preparando assim com bastante entusiasmo, bastante carinho. Logo, logo eu trago mais informações sobre essas aulas para vocês. Certo? Bom dia, maravilhosa! Tudo bem? Mas vamos lá. Quando falamos em organização, a gente comete um erro crucial que a gente muitas vezes nem percebe. E é esse erro que eu quero falar com vocês hoje, que eu quero dividir com vocês hoje. Que erro é esse que a gente comete e que atrapalha o nosso entendimento sobre o que é organização e que nos empata ali. A gente não consegue evoluir nesse processo de organização porque a gente está cometendo esse erro, tá? Oi, Muri. A Muri é daqui também. Tudo bem por aí, Muri? Tava contando aqui a nossa desventura ontem, né? Aqui em Santa Catarina. O caos que foi aqui. Tá tudo bem contigo, minha linda? Que eu sei que você mora aqui em Santa Catarina também. Mas graças a Deus passou, né? Tá sol, olha só. Não sei se dá pra ver lá fora, mas tá. Os passarinhos estão cantando. Tá um dia lindo hoje. Terminando a live, eu vou dar uma caminhada com o maridão, aí eu vou tirar uma foto pra vocês. Que eu sei que vocês adoram foto da praia. Mas então, vamos lá. Vamos falar então qual é esse erro, né? Quando a gente fala sobre organização. Penha foi pouco atingida, graças a Deus. Que bom, minha linda. Quando a gente fala de organização, principalmente com crianças, eu até escrevi aqui embaixo, ó, no comentário fixado, não tá dando para ler, mas é principalmente com as crianças, tá? Quando a gente fala de organização com as crianças, logo a gente pensa, logo vem na nossa cabeça, brinquedo espalhado pelo chão, roupa espalhada pela casa, toalha em cima da cama, tirar coisa do lugar e não colocar de volta, material escolar, que hoje em dia, né, nossa sala de aula é dentro de casa, né? Ó, na minha frente eu já achei 2, ó. Copinho de lápis de cor. Material escolar espalhado pela casa. Logo a gente pensa nisso, né? Quando a gente pensa em organização com as crianças. Porque são coisas que todo pai e toda mãe tem que lidar no dia a dia, né? É o que a gente mais enfrenta ali no dia a dia, são essas pequenas coisas. Tentar ensinar as crianças como arrumar suas coisas, como colocar as coisas de volta no lugar, criar regrinha, usou, guardou, aquelas coisas todas. E muitas vezes não funciona. Não funciona. E a gente passa uma vida inteira brigando com as crianças, brigando com quem vive com a gente dentro da casa, porque a gente está se comunicando de uma forma completamente errada. A gente está ensinando organização para as crianças e até para o outro que vive com a gente, até para o marido, muitas vezes, de uma forma completamente errada, tá? Primeiro erro, são 2 erros, tá? Eu falei aqui o erro mais comum, mas eu vou falar sobre 2. O primeiro erro que a gente comete
é quando a gente separa o que é. A gente pensa separado. A gente pensa que são duas coisas completamente distintas, completamente diferentes. A organização pessoal, eu ser organizada, e a organização da casa. Então a gente separa em blocos, em coisas como se elas fossem completamente distintas. Eu ser uma pessoa organizada na minha vida, a minha agenda, os meus horários, a minha rotina, os meus compromissos, eu sou organizada. E a organização da casa, o funcionamento da casa, como que está a casa como um todo, como é que a família lida com a organização da casa. Então a gente separa essas duas coisas, né? A organização pessoal da organização da casa. A gente encara como duas coisas diferentes e não é. Organização é uma coisa só, primeiro. Depois a gente vai fazer ali algumas divisões, mas o pensamento sobre organização, a atitude de organização, ela tem que ser única. Ela é uma coisa só, tá? Primeiro vamos definir o que é organizar, no meu ponto de vista, né? Como que eu defino organização? Ó, tem um perfil muito bom aqui, ó, Show Bagunça. O perfil deve ser ótimo. Bom dia, meu amor. Já quero visitar o teu perfil também. Primeiro eu vou definir, então, o que é organização, o que é organizar. Para mim, organizar é trazer para uma ordem, para uma sequência lógica, uma sequência que faça sentido para mim, para que facilite a minha vida. O que eu posso trazer para essa ordem? O que eu posso trazer para esse pensamento sequencial? Pode ser um pensamento, pode ser uma fala. Por exemplo, para eu falar aqui com vocês hoje, eu tive que estruturar em tópicos o que eu vou abordar com vocês. E de vez em quando eu desvio o meu olhar para ver se eu estou seguindo essa organização que eu fiz. Apesar de estar tudo aqui na minha cabeça, de eu desenvolver o que eu estou falando, eu preciso de um resgate de vez em quando, que é quando eu olho para o computador e falo, próximo assunto é esse, próximo assunto é esse, para eu desenvolver uma sequência lógica, uma sequência que faça sentido para mim, uma sequência organizada para que você possa entender o que eu estou falando. Então, a organização é trazer para essa ordem, para essa sequência, um pensamento, uma fala, os objetos. Tem uma sequência aqui, ó, tem uma coisa, ó, tá vendo? Fora de sequência aqui, já vou devolver. Né? Os objetos da minha casa, os meus horários. Lembra daquela live sobre produtividade, sobre mude seus horários, mude sua vida, que foi aquele livro que a gente falou? Então, mudar os seus horários também, tudo a gente pode trazer para uma ordem. A gente pode organizar pensamento, rotina, horário, agenda, fala, os nossos estudos e a nossa casa e os nossos objetos dentro de casa e as nossas roupas e a forma como a gente vai cozinhar e a forma como a gente vai falar com os filhos. Tudo pode ser trazido para uma ordem. Tudo pode ser trazido para ser colocado numa sequência que seja lógica para mim, que facilite a minha vida. Isso para mim é organização. Isso para mim define, assim, é a raiz de tudo, sabe? E a gente pode usar isso para tudo, né? Trazer essa sequência, essa sequência lógica para que a gente usufrua agora e consulte depois. Por exemplo, quando a gente está estudando, como que a gente faz? A gente vai gravar aquele conhecimento pro resto da vida? Você é esse tipo de pessoa que você escuta uma vez e nunca mais vai sair da tua cabeça aquilo que você aprendeu? Muito difícil, né? Senão, caderno era uma coisa que não existiria.
né? Escrever não seria um ato tão automático, tão natural, desde criança até a fase adulta. A gente não grava para sempre aquilo que a gente escutou, que a gente leu, que a gente ouviu, mesmo porque o nosso cérebro faz limpezas periódicas para eliminar aquilo que não é importante, ou que ele acha que não é importante, ou que foi gravado no lugar errado. Então a gente precisa do quê? De registros. A gente precisa registrar as coisas que a gente aprendeu para que a gente consulte depois. Para eu consultar depois. Não, eu estou estudando, esse tema é massa, eu quero aprender sobre isso. Eu vou anotar para não esquecer mais. E aí você vai lá e escreve. Você pode naquele momento escrever de qualquer jeito, mas se você for um pouquinho mais caprichosa ou detalhista ou perfeccionista, em algum momento você vai passar a limpo aquilo depois, né? Para ficar mais organizado ainda. Ou você vai passar para o computador em forma de tópico. Você vai organizar aquele conhecimento que você adquiriu. Para que você vai organizar isso? Para consultar depois. Não faz sentido a gente organizar tudo que a gente estudou, escrever lindamente, para nunca mais abrir e nunca mais ler. Para ficar lá guardado numa cápsula do tempo que você vai abrir daqui a uns anos. Não. A gente registra porque a gente quer consultar depois. Porque eu quero abrir todos os dias e ver o que eu escrevi, o que eu estudei e manter quentinho aquele conhecimento na minha cabeça. Ou eu posso organizar o meu guarda-roupa de uma forma que eu possa consultar ele depois e depois, e amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e ele estar organizado. Então, tudo, desde os meus pensamentos, desde os meus registros de estudo, até as roupas no guarda-roupa, tudo eu posso trazer para uma sequência lógica para que eu use naquele momento e para que eu possa usar depois e ainda esteja numa sequência lógica. Quando eu faço compras e vou organizar minha despensa na cozinha, eu vou sempre pensar qual é o melhor lugar para colocar os alimentos. Onde que eu vou usar depois? Aonde que eu cozinho? Onde que eu uso os temperos? Aonde que é melhor? Eu vou guardar o tempero que eu uso no dia a dia lá na despensa e o pacote grande de arroz ou de farinha ou de fermento, alguma coisa que eu use menos do lado do fogão? Faz sentido eu guardar assim? Não. Eu sempre vou procurar um sentido lógico. Não, o que eu uso muito, o que eu vou usar amanhã, o que eu vou usar no café da manhã, eu vou guardar aqui, numa cestinha, pertinho de mim. Sempre eu estou pensando no meu depois, facilitar o meu depois. É para isso que eu uso a organização. Eu sempre estou pensando no depois. Eu sempre estou pensando, mais tarde eu vou abrir essa gaveta e vai estar assim. Quando eu precisar desse documento, ele vai estar aqui, bem bonitinho nessa pasta etiquetada. Quando eu precisar saber disso, eu vou consultar esse caderno. Quando eu precisar de uma roupa tal, ela vai estar aqui. Então, tudo que a gente organiza, a gente está pensando no depois. Que a gente vai usar depois para facilitar a nossa vida depois, né? Então, tudo que eu posso facilitar a minha vida para agora e para depois é organização. É essa sequência lógica que eu falei, é trazer tudo isso para essa sequência lógica, para essa ordem, tá? Que mais? Que mais? Deixa eu ver aqui. Então, sabendo disso, sabendo que organização é isso, né? É trazer tudo que a gente quer, desde os nossos estudos, nossos pensamentos, nossa fala, nossas roupas, nossa comida, os objetos da casa, trazer tudo isso, a nossa agenda, né? O nosso trabalho, tudo. A gente pode pensar que organização é um modo de pensar. Não é só uma coisa prática. Não é só uma ação. Organização, ela vem antes da ação. Ela é
uma forma de pensar. Se você pensa de uma maneira organizada, se você entende esse raciocínio que a gente falou agora antes, e a gente passa a usar esse pensamento para tudo, né, para encarar a nossa vida, a gente começa a pensar de um jeito organizado. E aí a ação, ela é muito mais fácil. Porque quando a gente não entende dessa forma, a gente cansa de arrumar as coisas o dia inteiro. Porque a gente não trouxe para essa sequência lógica. A gente não pensou organizadamente, a gente só tá agindo. Ai, arruma aqui, e arruma, e recolhe a roupa, e arruma a casa, arruma as coisas nossas, dos outros, as coisas dos filhos. A gente passa o dia arrumando as coisas. E vai passar a vida arrumando, porque enquanto a gente não encarar a organização dessa forma, como um pensamento organizado, a gente vai ficar apagando incêndio, enxugando gelo o dia inteiro. Então a organização, ela é um modo de olhar para as coisas. Como eu olho para as coisas, como eu encaro as coisas, como eu olho para a minha agenda, como eu olho para a minha casa. Tudo isso é organização, tá? E aí, eu costumo dividir a organização em tópicos, porque ela facilita a minha comunicação com você. Por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui no Instagram eu tenho uma sequência lógica de organização. Vamos ver se eu quero ver se alguém já reparou que eu faço isso. Toda segunda-feira, eu não vou falar que é 100%, porque a vida é fluida, né? Acontecem imprevistos e a gente às vezes muda o roteiro ali. Mas normalmente, segunda-feira eu falo aqui no Instagram sobre organização pessoal, agenda, sobre profissão, personal organizer, que é o meu nicho principal. Segunda-feira é um dia que eu falo sobre isso. É um dia que eu trago o texto do blog para vocês lerem, porque toda segunda-feira sai um texto no blog. Então, segunda-feira eu falo sobre isso. Terça-feira eu sempre dou uma dica de organização da casa. Então, eu vou pegar uma dica prática, uma coisa de limpeza, de organização da cozinha, qualquer coisa. E eu trago na terça-feira. Na quarta-feira, eu falo sobre organização com os filhos. Eu trago mais o mundo da maternidade aqui para vocês. Eu divido um pouquinho como que é a minha maternidade, como que eu me organizo com as crianças. Eu já fiz até uma live com o Lourenço uma vez, lembram? Então, quarta-feira é um dia que eu falo sobre isso. Quinta-feira é um dia que eu falo sobre produtividade, sobre ser produtivo, sobre rotina, sobre horários. Sexta-feira, geralmente, é um dia que eu trago alguma dica. E sábado é um dia que ou eu fico desconectada total, porque é um dia que eu não gosto de mexer muito no celular, ou eu sempre coloco assim uma foto minha com a minha família, um passeio, uma coisa mais vida real. E domingo eu sempre trago alguma coisa sobre planejamento, bullet journal que eu faço, como que você deve planejar a sua semana. Eu sempre trago alguma coisa sobre isso para relembrar vocês que é domingo e que a gente precisa parar uma horinha ali ou meia hora só do nosso dia, do nosso domingo, pra gente planejar a nossa semana. Quem já percebeu que eu faço isso aqui? A Amanda já percebeu, ó. Essa é uma forma. Olha como que isso facilita, uma forma de pensar organizada que facilitou o meu trabalho no Instagram. O Instagram é um dos lugares onde eu trabalho, né? Eu tenho outras plataformas que eu trabalho.
Eu trabalho na minha plataforma de curso, eu trabalho no meu blog, eu trabalho aqui no Instagram, eu trabalho no YouTube, eu trabalho em vários lugares, né? No WhatsApp muito, no Telegram, fazendo atendimento individual. Então eu tenho vários lugares de trabalho. E uma forma de organizar o meu escritorinho, que é o Instagram, foi essa. Essa foi uma forma de eu deixar o meu Instagram, que é um dos meus escritórios, uma das minhas salas de trabalho, organizadas. Então, segunda-feira eu vou falar de uma coisa, terça-feira eu vou falar de outra, e assim eu nunca esqueço de trazer um conteúdo para vocês, porque eu sei que eu tenho que trazer conteúdo de organização da casa, conteúdo de organização de rotina, conteúdo de organização com maternidade, porque são coisas que eu sei que vocês precisam, porque eu já perguntei muitas vezes. Já fiz muito questionário, já fiz muita enquete, eu já li muito comentário, já recebi muitos pedidos de ajuda, e tudo isso eu anoto, e dali nasce o meu conteúdo. Então, eu preciso organizar tudo isso também para mim e para você consultar. Eu preciso organizar para mim, para eu não me perder, porque senão eu posso falar, não, essa semana eu tô gostando tanto de falar de rotina, eu amei tanto esse livro, ó. Meu Deus, eu quase derrubei a casa aqui. Eu amei tanto esse livro aqui, ai, eu quero ficar um mês falando sobre ele. Quero fazer live toda semana sobre ele. Eu vou me perder. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir uma sequência lógica, porque eu vou ter gente aqui que já leu esse livro e falou assim, Vanessa, vamos evoluir no assunto aí, né, minha filha? Vamos falar de outra coisa, porque eu estou aqui para ver dica de casa, né? Então, para atender tudo isso, eu me organizei dessa forma. Eu trouxe todo o meu conteúdo e coloquei em uma sequência lógica. Coloquei ele de um jeito que você possa consultar depois, de uma forma fácil, de uma forma gostosa, visualmente bonita, eu acredito. Eu espero que sim, né? Quando eu olho ali o meu feed do Instagram não é aquele feed organizado, aquele feed mosaico. Já até tentei fazer isso, mas não vale a pena. O estresse não compensa. Mas é um feed que eu olho e que eu acho bonito, que eu acho agradável, que eu acho gostoso de olhar, que eu acho que é fácil das pessoas entenderem. Vez ou outra eu boto só uma foto, mas geralmente eu coloco legenda, né? Eu coloco uma coisa no próprio post mesmo escrito, para ficar visualmente fácil para vocês consultarem. E o que é isso se não é organização, né? As cores, né? Tudo isso forma uma sequência lógica. Lá no blog é a mesma coisa, né? Então, vocês entendem como que o pensamento em ordem, ele já é metade do caminho andado para deixar a nossa vida organizada? Porque só de pensar nessa sequência de organização, nessa sequência lógica de assuntos, a minha vida já facilitou, porque aí eu sento e falo, o que eu tenho que fazer hoje? Organização da casa. O que eu tenho que fazer hoje? Organização com os filhos. O que eu tenho? Eu facilitei a minha vida. Muito. Eu não preciso sentar e ficar ali horas pensando. Ai, meu Deus, e agora? O que eu tenho que escrever? O que eu posto hoje? O que eu tenho que colocar hoje? Não, tá tudo pronto já. Tá tudo já pensado, né? E então isso é um pensamento organizado para mim, sabe? Então essa separação, ela facilita a forma como eu me comunico com você e a forma do seu entendimento quando você vem aqui para consumir o meu conteúdo, né? Que mais? Vamos ver. Verdade, a Roseli tá falando. Ó, a casa está acordando agora aqui. Cachorros já começam a latir.
Eita, isso foi um sacode pra mim, obrigada. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas não coloquei em prática ainda. Pois é, se você sentar um dia, pega o domingo, que é um bom dia para fazer planejamento, e, e senta para tentar estruturar. Eu falo que é o esqueleto. Tenta fazer o esqueleto. Você quer montar qualquer coisa nessa vida, você precisa de um esqueleto, senão não para em pé, né? Você precisa de uma estrutura, você precisa de uma base. A tua base você já tem, que você também quer falar sobre o lar, sobre a casa. Então, essa base já existe, você já definiu o que que é. Agora, você precisa montar essa estrutura, né? Esse esqueleto. O que que vai manter em pé o linda e dona de casa, né? E a partir dali você consegue, escolhe, sei lá, 3, 4 coisas que você ama falar, que você ama compartilhar, que você viu que te traz resultado, que você gosta, e coloca como as pernas e os braços desse esqueleto. E a partir dali a ideia vai vir. As ideias não param de surgir. Eu tô desde 2015 escrevendo, não aqui no Instagram, né? O Instagram ele é mais recente, ele é mais novo, ele deve ter uns 2 anos só. Mas o meu blog, eu devo escrever nele desde 2015, mais ou menos. E até hoje eu tenho uma lista imensa de temas que eu nunca falei ainda. Que eu falo, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Meu Deus, eu preciso escrever sobre isso. Ideia não falta. Pelo contrário, ideia sobra, falta. Meu Deus, me falta tempo para escrever tanta ideia que eu tenho. Oi, Moni. Ai, que legal que você gostou. Ainda mais você que é da minha área também. Você deve pensar parecido, né? Bom, então dito isso, vamos para o que interessa. Ó, metade da live ainda. E. Bom, então esse foi o primeiro erro, tá? E eu não cheguei no segundo, eu ia falar. Esse foi o primeiro erro. Eu prometi para vocês que eu ia falar sobre 2 erros que a gente comete com organização. Então, o primeiro deles foi isso. Foi o que eu falei desde as 8 horas da manhã até agora. É a forma como a gente pensa errado. A gente pensa que ser organizado é uma coisa e organização da casa é outra coisa. Quando, na verdade, não. Organização é uma coisa só. Organização é um pensamento em ordem, é você trazer tudo e qualquer coisa da sua vida para uma sequência lógica, para uma sequência que faça sentido para você usar agora e depois. Isso é organização, tá? Agora, o segundo erro que a gente comete com as crianças. Agora eu vou falar das crianças, tá? Eu percebo que a maioria dos pais e das mães tem uma grande dificuldade para ensinar as crianças a não serem bagunceiras, porque a criança naturalmente é bagunceira. Porque a criança é ativa, ela não tem técnica. Se nem a gente ainda às vezes tem técnica de organização, que dirá as crianças, né? Então é muito difícil para os pais ensinarem, né? Se eles estão, na verdade não é difícil, eles estão ensinando da forma errada. Eles estão se comunicando da forma errada. Quanto mais cedo a gente ensinar as crianças esse pensamento, lógico que elas têm que guardar as coisas em uma sequência lógica para usar depois. Se a gente conseguir ensinar para as crianças esse pensamento, elas vão crescer adultos mais organizados e a gente vai facilitar muito a vida delas, né? Agora, o erro número 1 que os pais cometem ao tratar de organização. Presta atenção agora, presta atenção agora. O erro número 1 que os pais cometem quando vão tratar, ensinar organização para as crianças é um erro fatal, pode ser fatal, que é o seguinte: tratar a organização como castigo. Vou dar um exemplo. Quem nunca mandou o filho arrumar a cama, ou o armário, ou os brinquedos espalhados pelo chão, ou o material escolar, em forma de bronca? Quem nunca fez isso, que atire a primeira meia sem par.
É nem a primeira pedra, é a primeira meia sem par. Vou até esperar para ver se vocês respondem. Quem nunca fez isso? Quem nunca mandou as crianças arrumarem a cama, recolher o sapato, recolher os brinquedos em forma de bronca? Olha que erro fatal. Será que a gente está ensinando para as crianças que organizar as nossas coisas é uma coisa agradável, necessária, que a gente quer incorporar ali na vida delas? Não, a gente está ensinando para as crianças que arrumar a cama, recolher os brinquedos é castigo, né? Fazia isso mesmo, mas não faço mais graças a você. É porque você já tá aqui faz tempo, minha amada, e eu já falei isso muitas vezes. Não é a primeira vez, isso não é novidade. Mas eu tenho que sempre falar, porque sempre tá chegando gente nova aqui, a gente, né? Enfim, muitas pessoas não nunca escutaram isso antes ou não viram, não tinham visto essa forma de pensar, né? Como a Moni tá falando aqui agora, verdade, eu nunca tinha pensado nisso por esse lado, né? A Cris tá falando, ó, meu Deus, eu faço isso. Cris, não se culpe, porque assim, ó, até eu milhares de vezes já fiz isso, mas tá completamente errado. A gente não pode tratar a organização como castigo, como bronca. Gritar para ir arrumar o quarto, para ir arrumar a cama, para ir recolher os brinquedos. Digo mais, quem nunca falou que ia jogar fora os brinquedos se pegasse no chão de novo? Quer dizer, além de dar um castigo para a criança, mete medo nela. Porque ela fala, meu Deus, a minha mãe vai jogar fora o meu brinquedo, vai pro lixo. Você fala assim, eu vou dar para não sei quem. Isso aqui eu vou dar para sua prima. Eu vou dar na vizinhança. Eu vou colocar para doação. A gente não faz isso? Gente, eu duvido que vocês nunca fizeram isso. Organização não é castigo. Repete comigo. Organização não é castigo, prof. Escreve aí. Organização não é castigo. Não, vamos parar de dar bronca nas crianças. Vamos parar de brigar com elas para elas arrumarem o quarto. Isso, organização não é castigo, gente. Vamos parar de mandar as crianças arrumarem as coisas em forma de bronca. A gente está afastando cada vez mais as crianças do que a gente quer que elas façam, né? A gente precisa cada vez mais envolver não só as crianças, mas todo mundo que mora com a gente. Se a gente decidiu que a gente quer ter uma casa organizada, uma vida organizada e que todos colaborem, outra coisa que eu falo sempre aqui, família é uma equipe. A gente não trabalha em casa? Não tô falando trabalho. Tô falando trabalhar para manter a casa em pé. A gente cozinha, a gente limpa, lava, varre, passa, arruma a cadeira no lugar, guarda o copo no lugar. Tudo isso é trabalho. Tudo é trabalho. Então, todos que vivem dentro da casa trabalham. Então, todos que vivem dentro da casa é uma equipe. A família é uma equipe. Vocês precisam combinar aí quem é que vai fazer o quê. Isso é uma coisa lógica. Até ontem eu coloquei um post aqui, ontem não, anteontem, que se chama Manual de Como Lavar Louça. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Foi o post que eu tive quase... Meu Deus. Eu não sei quando foi a última vez que eu tive um post que fez tanto sucesso. E no final, o máximo de comentário que vocês fizeram foi assim, que eu escrevi um quadrinho assim no final. Todo mundo come, né? Então, todo mundo lava a louça. Repete comigo. Todo mundo come, né? Então, todo mundo lava a louça. Meu Deus, como vocês riram com isso. E eu ri daqui, né, com os comentários. Foi muito engraçado. E o que
teve de marido, de comentário marcando marido? O que teve de comentário? Marca os maridos naquele post lá que tá ótimo. Então, a gente sempre fala, não é o que a gente diz, é como a gente diz, não é? Não é assim que a gente fala na vida? Não é o que a gente vai falar, é como a gente vai falar. Pronto, tá respondido. Ai, como que eu faço para os meus filhos entenderem, então, que eles têm que organizar a casa? Não é o que você vai falar, é como você vai falar. E você tá se comunicando da forma errada. Aí você ainda piora, você fala assim, eu não sou empregada nessa casa, porque eu faço tudo sozinho. Meu Deus, a gente tá colocando assim, ó, a organização da casa, a limpeza da casa, como a pior coisa que pode cair sobre uma mãe, sobre uma mulher. Cada vez mais eles vão querer ficar longe. Assim, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida. Eu não nasci pra isso. Eu quero ser uma pessoa feliz. Qualquer ser humano vai pensar assim, mesmo que inconsciente. A gente só afasta eles da gente. Quando a gente tem essas falas. Eu não sou sua empregada, né? A Gi perguntou aqui, Gi, minha amiga, perguntou como é que a gente faz então? Vou passar um exercício, tá, Gi? Bem importante pra gente mudar essa forma de comunicação, tá? Vou passar agora já, porque já falta 10 minutos para acabar. E aí a gente sempre eu fico apavorada no final. Então, como mudar isso? Como se comunicar de uma forma com as crianças que ensine e não castigue. Então vamos fazer um exercício. Você vai pegar um papel, uma caneta, mas é para fazer, tá? Não é para escutar aqui não e tomar café e falar, bobagem. Não, não é bobagem. É de fato um exercício que vocês têm que fazer que vai começar a mudar a forma como vocês percebem, a forma que vocês falam. Porque o erro tá aí, ó, em cada uma de nós. A criança não nasceu errada. Não é a culpa dela porque ela é bagunceira, porque ela não tem jeito. A forma como a gente se comunica com ela é que tá errado, tá? Então, a gente vai fazer um exercício que é bem importante. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever 10. Tenta 10, tá? Pode sair menos, pode sair mais, depende do quão louca a gente tá em casa. Mas tente escrever 10 frases mais comuns que você diz para os seus filhos sobre a organização da casa, da escola, dos brinquedos, das roupas. Tudo isso, eu já dei alguns exemplos, né? Eu não sou a sua empregada. Você só faz bagunça. Eu vou dar esse brinquedo para tua prima. Vai já arrumar tua cama, menino. Vai já recomer esses brinquedos, senão vou jogar tudo fora. Enfim, já falei umas 5 aí, né? Completa com o resto que você fala aí. Você vai escrever 10 frases que você fala com as suas crianças, ou com o seu marido, ou com a sua equipe. Com a tua equipe aí em casa. Mas escreve assim, ó, do jeitinho que você fala mesmo, de verdade, tá? Escreveu essas frases, agora você vai parar e vai ler. Você vai ler cada uma dessas frases e vai imaginar a carinha de quem está recebendo essa frase. Como que é a cara de quem está ouvindo essa frase? Pode ser do teu filho, pode ser do teu marido, pode ser da tua irmã, com quem você vive aí na sua casa. Como que é a cara, como que é a reação da pessoa que ouve essa frase de você? Só pensa. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão reescrever essa frase, aquilo que vocês querem falar para quem vocês estão falando, para os filhos, por exemplo. Só que vocês vão imaginar que eles recebem, que eles escutam essa frase com um sorriso no rosto e tranquilidade, indo fazer aquilo que você se propôs. Como será que você precisa falar para que eles recebam essa mesma ação, essa mesma ordem,
só que de uma forma agradável, com um sorriso no rosto, ao invés de uma revirada de olho, bateção de porta, ou sei lá, alguma coisa assim. Como será que a gente precisa se comunicar? Ó, o Lemuel sempre me corrige. Mãe, por que a senhora fala assim? Parece que tá brigando. Lemuel. Chama o Lemuel aqui rapidinho, Roseli. Ele já entendeu, Roseli. Ele já entendeu, você não entendeu ainda. Não é bronca. Organização. Não é castigo. A gente tem que falar de um jeito que a gente sabe que a cara feia não vai ser a resposta. A gente já tem que pensar que não é cara feia que tem que ser a resposta. Tem que ser a ação. Então, pra gente também não pode ser um fardo. Não pode ser, ai, meu Deus, tem que lavar louça, ai, tem que fazer comida. Se é tudo um saco para você fazer, que leitura que teu filho tá fazendo de você? Qual é a leitura de quem tá do teu lado, tá fazendo, da tua expressão quando você vai fazer as coisas? Né? É isso. A Marisa tá falando, comunicação é essencial para tudo, né? Oferecer recompensa é uma boa também. A gente faz isso com a gente. É o poder do hábito. Quem já leu O Poder do Hábito sabe que a recompensa é um dos três. A criação do hábito, ela é um ciclo, né? Eu preciso do gatilho que me desperte para eu fazer a ação. E com essa ação realizada, eu ganho uma recompensa. E com essa recompensa me deixa tão feliz que eu vou continuar com esse ciclo. O gatilho que me desperta, a ação que eu faço e a recompensa que eu tenho, né? É o poder do hábito, é o ciclo do hábito. Quem já leu O Poder do Hábito, né, lembra desse desenho, desse ciclo. Então, se a gente quer que se torne um hábito, a gente precisa dar o gatilho certo, que pode ser a frase certa, né? E a gente precisa dar a recompensa certa, até pra gente mesmo, né? Qual é a recompensa que eu vou ter hoje, se terminando a live, olha só, tá frio que vocês não têm ideia. Eu sou bem preguiçosinha pra fazer exercício, mas o meu marido tá ali fora, esperando a live acabar, pra gente fazer exercício, pra gente caminhar. Ele é o meu gatilho. Ele é o meu estímulo, ele é o meu gatilho. Caminhar, fazer exercício vai ser a ação. A recompensa que eu vou ter é a sensação maravilhosa que eu tenho depois de caminhar, de dever cumprido, meu corpo está mais ativo, eu fico mais disposta para o dia, eu fico feliz porque eu concluí uma tarefa importante logo de manhã. Essa é a minha recompensa. E aí amanhã eu continuo, entendeu? É assim que o hábito funciona. Então a gente precisa prestar atenção qual é o gatilho. O gatilho ali pode ser a tua frase, como você está se comunicando com a criança. E você está oferecendo uma recompensa para ela? Recompensa que eu tô falando não é um pirulito depois, não, tá? Aqui em casa, com a minha filha de 3 anos, fazemos uma brincadeira para guardar os brinquedos. Quem coloca mais rápido na caixa ganha. É isso, esse é o teu gatilho. E pode ser recompensa também, né? Um momento de alegria, juntas. Sempre, sempre, sempre que eu mando os meus filhos arrumarem, eu estou junto. Eu falo, vamos, não é vai já, não, é vamos, é um convite, né? E se você torna parte da brincadeira, melhor ainda. Vamos ver quem guarda primeiro os brinquedos na caixa? Eu vou ganhar, né? Então a gente acaba tornando aquele momento mais agradável possível, tornando parte da brincadeira. Ou até mesmo passando uma responsabilidade para a criança. A criança gosta de se sentir responsável, né? Ela gosta de sentir que ela está sendo útil, que ela está ajudando. É a forma como a gente se comunica que não desperta isso nela. A criança adora lavar uma louça,
adora dobrar a roupinha para a mamãe depois que ela recolheu do varal. É a forma como a gente comunica, o grau de importância que a gente dá para aquela atividade quando a gente vai falar para ela, que ela se sente ou super importante porque ela está ajudando, ou ela acha um saco porque você está dando aquilo como um castigo, né? Por isso, Roseli, com criança pequena é mais fácil, por isso que tem que começar o quanto antes, né? A Marisa estava falando ali que a filhinha dela tem 3 anos. Com 2 anos já dá para dar função para criança, nem que seja assim, guardar o sapatinho no lugar, guardar o brinquedinho na caixa, né? O que eu vejo de adolescente de 15 anos que não tira um prato da mesa. Gente, por que criar alguém assim, né? Eu não vejo muito sentido. A gente só está facilitando a vida da criança quando a gente ensina a organização para ela. Vocês estão aqui hoje fazendo o que comigo? Por que vocês entraram na live hoje? Por que alguém colocou o relógio para despertar para me ver hoje? Para quê? Posso responder? Porque tá acabando o tempo, eu tenho que ser rápida. Porque vocês precisam aprender, vocês querem aprender sobre organização, porque vocês entendem que eu falo sobre isso todos os dias e que, de alguma forma, o que eu tenho para falar pode ajudar vocês. Então, eu quero entrar na live e tentar aprender sobre organização, porque isso facilita a minha vida. Imagina se vocês já soubessem tudo isso, se eu já soubesse tudo isso, quando a gente tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos. Não ia facilitar muito a nossa vida? Se a gente está aqui hoje com 40, tentando aprender essas coisas, você acha que isso não é bom de ensinar para as crianças? O quanto antes? Óbvio que é. Óbvio que é. É isso, amores. Meu filho de 1 ano e 11 meses já tira do lugar e quando eu peço ele coloca e fica todo feliz. Quanto mais cedo essa comunicação chegar, melhor. Olha só que legal, cortador de grama agora vai ligar. Mas que bom que foi 2 minutos antes de acabar a live. Tá escutando o barulho do cortador de grama? Pois é, amores, 9 horas, acabou, né? Acabou meu tempo de silêncio. Então é isso. Bom, deixa eu dar o último recado então. Para vocês, que eu dei lá no começo, mas muita gente chegou depois. Eu estou escrevendo umas videoaulas que vão ser gratuitas, tá? Não é curso. São 3 aulas que eu vou começar a gravar. Estou terminando de escrever e eu vou começar a gravar sobre a nossa casa pós-pandemia. Gente, é muita coisa importante, muita coisa importante. Eu tô assim, escrevendo com bastante cuidado, com bastante calma, porque realmente é muito conteúdo e logo, logo vai ter esse conteúdo disponível para vocês. Serão 3 aulas gravadas, que aí durante uma semana eu vou liberar o link para vocês. Ainda tô criando o nome de como será essa semana. Semana da casa pós-pandemia, não sei, não gostei muito desse nome, mas alguma coisa nesse sentido, tá? É isso, meus amores, obrigada pela companhia. Foi muito legal essa live de hoje. O vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV, como sempre, para quem curtiu ali do meio para o final e quer escutar tudo de novo, ou para quem perdeu, pode assistir depois com calma, tá bom? Uma excelente finzinho de semana e terça-feira a gente se encontra de novo aqui no Café com Organização, tá? Agora será toda terça e quinta às 8 da manhã. Tá bom, maravilhosas? Beijo. Muito obrigada, tá?